Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Minha gente, com há 26 anos, sempre ao vivo, né? Quase 27 em janeiro, estamos aqui de volta com o nosso programa Atividade e dizendo que a velocidade implacável desse tempo é uma loucura. Então te liga, aproveita maravilhosamente essa vida que vale a pena. Dificuldades, percalços, estão aí, né? Mas a gente vai transpondo, graças a Deus. Ok? Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, falando do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi ao Rio de Janeiro com a equipe reserva e não passou de uma derrota para o Fluminense, que trocou de técnico, o seu Ganso lá fez um rebu e o técnico caiu. E o Grêmio foi lá, perdeu muitas oportunidades para marcar, estava perdendo 2-0 e depois conseguiu ainda fazer 2-1, que às vezes no saldo de gols, esse um gol, não foi nem um empate, muito menos vitória, mas um gol sempre é melhor que perder de 2-0, perder de 2-1. O Internacional estava ganhando em Porto Alegre, do Palmeiras, e depois a equipe paulista empata. Então o Internacional também, a sua casa, é uma equipe bem mais qualificada, o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, né? Com o Mano Menezes agora, um técnico novo, sempre a coisa é mais vibrante. O Internacional, diríamos assim, não fez a lição de casa, porque poderia ter faturado os 3 pontos e está numa posição bem mais, né, avantajada, qualificada na tabela. Mas está bem o Internacional, está bem, por tudo que já passou para a dupla Grenal esse ano, né? O Internacional está aí buscando, aí, sonhando com o título, o ingresso na Libertadores 2020, e o Grêmio com essa verdadeira loucura de quarta-feira, que é o jogo do ano para o Grêmio Porto Alegrense. O jogo do ano contra a equipe do Palmeiras, que está aterrissando em Porto Alegre nesse momento. Os cariocas vieram em voo fretado e então estão aí já concentrados para o jogo de quarta-feira na Arena, esse jogaço, né, de duas grandes equipes, sem dúvida nenhuma, Grêmio e Flamengo. E eu digo, se o Grêmio não fizer um grande score em Porto Alegre, quarta-feira, a famosa lição de casa, mesmo com o Flamengo, com todas as suas condições, o Grêmio indo para o Rio de Janeiro, a coisa complica muito mais, não tem dúvida nenhuma. Silvio Lopes. José Silva, pois é, o Flamengo veio em voo fritado e vai sair daqui fritado. Eu acho que o Grêmio ganha deles, né? Mas tem que ganhar bem. Eu sou mais otimista que tu. Eu acho que o Grêmio ganha aqui e ganha lá. E acho que até a facilidade maior vai ser lá no Rio de Janeiro. Por que isso? O Grêmio é acostumado a jogar fora. Lá no Flamengo, contra o Flamengo, nós ganhamos uma Copa do Brasil com 100 mil torcedores. E o Flamengo era muito mais time que este que está jogando agora. Cheio de guris e tal, o Grêmio é mais experiente. Enfim, eu acho que o Grêmio tem larga vantagem para passar pelo Flamengo e pegar ou Boca ou River. Seria uma revanche do Boca em 2007 e o River no ano de 2017. Perdemos para os dois. Então é uma boa oportunidade do Grêmio fazer o revanche com os argentinos. Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, Silva, só para concluir a minha participação no esporte aqui, eu acho que o VAR está igual ao STF no Brasil, Supremo Tribunal Federal. Ele usa a Constituição e, através de uma hermenêutica, ele acaba chegando a decisões completamente fora do esquadro. Pô, tem lances, eu que sou leigo no assunto, é só analisar lances absolutamente iguais, que uma hora marca pênalti, outra hora não marca pênalti. Quer dizer, isso faz com que haja um desequilíbrio no futebol brasileiro. Havendo um desequilíbrio com isso, porque ou marca a favor ou marca contra, quer dizer, e lances idênticos. Aconteceu aqui com o Inter do Palmeiras, tinha acontecido com o Grêmio e o Atlético Paranaense. Quando o Grêmio foi eliminado pelo Atlético Paranaense, houve um pênalti em favor do Grêmio escandaloso, o cara com o braço levantado, a bola bateu no braço do cara. No outro jogo, eles marcaram um pênalti com o cara de costa, com o braço quase junto do corpo, quer dizer, é inacreditável. Então o STF fez carreira e o VAR assumiu que é a pior do Supremo Tribunal Federal para esculhambar com o futebol brasileiro. Ok. Paulo Cruz, presidente do Cine Lojas aqui conosco, Colorado, grande Colorado, acompanha de perto seu Inter. Como é que está a situação? Bom, primeiro eu vou falar do jogo do Flamengo, já que vocês falaram. Eu acho que o Flamengo é um time muito bom, tem peças especiais. Eu acho que se a gente fizer time por time, teria que ver quantos são titulares num e no outro. E eu acho que no mínimo 50%. E vai depender muito, evidente, do jogo aqui. Se o Grêmio ganhar de 1-0 aqui, o Grêmio tem time para chegar lá e fazer o que o Atlético fez em cima do Grêmio e do Inter, que é um cai-cai e matar o jogo. Então eu acho que
O Grêmio tem a mesma chance que o Flamengo, na verdade, eu vejo isso. E quanto ao Internacional, eu tenho que expressar, aqui é um canal que tem comunicação, que fala com muitas pessoas, o que eu vejo em relação ao Inter, eu vejo como colorado com muita tristeza, Silvio, porque o Inter caiu em 2016, teve uma diretoria que dilapidou o dinheiro do Inter, acabou com as categorias de base e uma série de coisas que o Inter tinha e que o Grêmio, por exemplo, se beneficia muito e que agora nós começamos a nos beneficiar. Sim, que o Grêmio produz de atletas é uma exatamente, coisa, né? Mas o Inter tinha a mesma coisa. Exatamente. Era igual, só que a turma do Pífero acabou com isso, né? Então, em 17 nós voltamos, conseguimos chegar na Libertadores, né? Eu acho que o Odair está fazendo um trabalho maravilhoso e aí a torcida colorada quer ele fora. Quer dizer, a torcida colorada é aquele cara que tem dinheiro para comprar um Fuca e quer comprar uma BMW. É verdade. Entendeu? Eles não estão olhando para trás. Não estão olhando, nem para trás, nem no Brasil com problema inteiro. De retrovisor. O Odair fez um baita de um time com Pegou depois da segunda divisão. Exatamente. Quem nós temos, por exemplo, que seria titular no Palmeiras ou no Flamengo? E nós ontem, no primeiro tempo, demos um banho no Palmeiras. A bola não bateu na trave, não entrou mais porque não deu, porque nós tivemos azar. Né? Vamos ver os gols do Inter aí, do Inter, mas vai continuando. E realmente o time cansou na segunda etapa. Isso aí culpa o treinador. Ninguém elogia o que o time jogou na primeira etapa. Então a torcida colorada quer ver a desgraça do time, é tirar o treinador. O treinador que tem tempo, que demonstrando aí, por exemplo, o Renato conseguiu fazer o Grêmio ser campeão. Não vai, tem um monte de time, não vamos ser campeão. E campeão chega lá com tempo, com persistência. Nós perdemos, chegamos na final da Copa do Brasil. Está ruim? Não está ruim. O Grêmio perdeu, o Flamengo perdeu. Né? Então o que a torcida tem que ter é paz, coisa que brasileiro não tem hoje, paz. Nós somos os melhores e tem que fazer. Quer dizer, não é. O time não é isso. Jogou contra o Palmeiras, empatou com o Palmeiras, podia ter perdido. Né? E contra o Flamengo, ganhou aqui, foi adversário. Contra o Atlético, tem que entender que o Atlético tem um time que se não está lá na frente, é porque estava ganhando a Copa do Brasil. E ganhou do Flamengo no Rio por 2-0. E ganhou do Grêmio aqui e lá. E ganhou do Inter. Assim, por amor de Deus, eu sou torcedor colorado, eu vou a todos os jogos e digo, a nossa torcida é burra e ignorante, porque eles querem uma BMW e podem comprar um Fuca. Essa é a realidade. Paulo, cumprimentos, porque, Silva, enfim, um colorado... Exatamente, com faz uma avaliação, né? E outra, o problema do Inter hoje sensata. É o Grêmio. O problema do Inter é o Grêmio. O Grêmio não ganhou nada esse ano, a não ser o Campeonato Gaúcho. E talvez não vá ganhar, né? Só que o Grêmio mantém o time, mantém o Renato, né? A torcida deu a estátua para o Renato. Agora, no Inter, sabe o que eles querem? Bota um treinador aí, bom, melhor que eles acham. Toda a torcida entende que é melhor. Em 6 meses não ganhou tudo, bota para a rua de novo. Mas é muita ignorância. Paulo, é só pegar esses times da primeira divisão que estão aí, que trocaram de treinador, onde é que eles estão? Quase lá caindo no Outra coisa, final. né, Paulo, que dentro dessa tua avaliação perfeita, a torcida colorada tem que entender que o clube está numa situação financeira muito complicada. Exatamente. Né? Não pode fazer investimentos. Né? Olha, trouxe o Guerreiro aí, já foi... Não, renovou com o Edenilson, né? Exatamente. Belo jogador. Um belo jogador. Então nós temos, agora, quantos dos nossos jogadores jogam no Palmeiras, no São Paulo, no Cruzeiro, no Flamengo? Isso os caras não vê, quer dizer, o cara vai para o campo, então tem que ganhar, aí o cara erra, aliás, o Heitor esse tem que ser titular, o guri que entrou, o Bruno Fux, que jogador, falhou no gol, mas que jogador de bola, entendeu? Então, vamos ter calma, vamos ter racionalidade. Tu tá falando que o Grêmio fez, pegar os guris da base, que o Inter tem de categoria, e dar oportunidade pro cara. E com esse treinador, quem defende aqui, eu sou gremista, tu sabe? Agora eu defendo o Odair, sabe por quê?
Pô, o Internacional há 2 anos estava na segunda divisão, meu. Exatamente. Ele Não chegou em tinha time. terceiro lugar o ano passado no Brasileiro e está chegando sempre nos finais do campeonato. Sem investimentos ele Exatamente. foi longe demais. Com um time modesto. Demais. É. Quer dizer, aí os caras não reconhecem Tem isso. treinador, tem O treinador. Nós, gaúchos, né? Nós, todos gaúchos, temos a fama de ser grande coisa, que nós somos maior. A nossa capital, há 20 anos não cresce. Há 20 anos não cresce. Aí a gente vai para São Paulo, tu pega bairros maravilhosos, né? Quer dizer, a diferença econômica de São Paulo. Pô, vamos entender isso, tia. Eu acho que nós chegamos muito longe. Eu quero ser campeão. Eu tenho filho, a mulher, filha, netos colorados. Pô, sou apaixonado. Eu estou lá sempre. Tenho carteirinha e estou lá em todos os jogos. Agora, as pessoas têm que ser racional. Eu não posso tirar do Mufuca o que é uma Mercedes ou uma BMW. E o nosso amigo que vem chegando, 0 quilômetros dos Estados Unidos, é gremista, mas fica de longe. Não, é que eu não acompanho futebol, mas... Tá bronzeadinho, tava daqueles caça, sem capota? É que lá é verão, né, meu doutor? Lá é verão. Jogando golfe, né? Então a gente pega um solzinho, mas não deixa de trabalhar. Gravatinha nova, tô vendo, gravata nova, camisa, né, gravata e tom sur tom, aquela malaca toda. Que pobre compra lá as coisas muito mais barato que aqui, né? Agora não, hein? Mas o dólar é 4,15. mesmo com o dólar alto, continua mais barato lá do que aqui. Mas, não, tu tens toda a razão. Eu não acompanho futebol, mas eu acompanho essa história do troca-troca de técnica, né? E tem muito a ver com o Brasil, né? Porque troca de ministro, troca o secretário. Né? Aí tu tem um problema de gestão. Supõe tu tem que primeiro administrar o caixa. Se o clube está lá com dificuldade, porque a outra gestão foi ruim, então tu tem que administrar o caixa. Você não pode querer... E o Inter foi vice da Copa do Brasil. Né? Tu vê que eu não estou tão por fora. Eu estava fora do Brasil, mas não estou tão por fora. Mas aí tem um outro problema cultural, que é o seguinte: ser vice, nada é a mesma coisa. Não, mas pera um pouquinho. O ser vice é um monte de coisa. Não é? Tu é o segundo Aqui melhor. no Sul, não. No Sul não. Aqui, ou o cara é o campeão, ou não vale nada. Pô, pelo amor de Deus, tu é o segundo melhor, não chega pra ti? Se o Grêmio não ganhar do Flamengo, tem uma parte da torcida que vai incomodar o Renato. Só que o cara adquiriu tanta bagagem, tanto crédito, que o resto vai manter ele. Agora, o que o Odair fez, os caras tinham que estar lá batendo palma. O que está precisando para o Odair, que lamentavelmente não aconteceu, é ter um título, porque Mas ele está quase chegando só, mas eu acho que tem assim que se constrói a vida, ela é assim. Né? O Grêmio foi assim. O Grêmio saiu, o Paulo Odoni tinha feito uma gestão que não era tão boa, aí entrou esse presidente aí, o Romildo Bolzan, que realmente ele endireitou e teve sorte. E aí o caixa do Grêmio foi lá em cima. Agora, os caras não entendem, o cara está fazendo esse a produção de atletas que teve o Grêmio. Esse presidente está fazendo um trabalho, aquele Rodrigo Caetano, os caras foram muito bons, fizeram um milagre com a torcida. Já renovaram. Só que assim, faz uma pesquisa no estádio, eu quero ver quem eles vão botar de técnico. E quanto tempo eles vão aplaudir. O técnico vai ter que fazer um outro trabalho, o time vai cair. Paulo, quais foram os grandes momentos do grande time do Internacional? Quando teve, no mínimo, 5, 6 jogadores da onde? Da base. Claro. Exatamente. O Grêmio também. Se tu pegar o Grêmio e o Internacional, eles têm essa coisa em comum. Eles foram grandes, gigantes, ganharam títulos maravilhosos quando eles aproveitaram os meninos da base. Mas olha, aqui agora, no mundo, pelo menos, vamos pegar a Europa, já que o Brasil, os Estados Unidos não tem tradição de futebol, mas tem de outros esportes. Mas na Europa tu não vê esse troca-troca de técnico toda hora aí. O técnico fica lá um tempão ali, o cara sai, faz uma festa, porque o cara vai embora. Fica Depois 10 anos lá. Se o cara fosse ruim, não fizesse o trabalho, mas o cara chegou na final da Copa do Brasil em cima de Palmeiras, em cima de outros times maravilhosos. Quer dizer, só um pouquinho. Times que investiram muito mais. O torcedor reclama que ele fez algumas mexidas nessas partidas vitais que equivocadas. Fez. E fez contra o Atlético. Só que tem um histórico lá atrás, né? Mas não, é o currículo. Bateu o pavor. Por quê? Por causa da pressão. Bateu o pavor, além de tudo, a Paz ainda tem uma qualidade ímpar. É colorado. O Renato também faz isso. O torcedor nele se manifestou. O Renato também faz isso. Escala mal. Às vezes dá sorte, às vezes dá azar. Quer dizer, foi uma coisa assim, mas ele tem feito, o time tem organização, tem jogadores que... Qual o jogador do Inter
que veio de um grande time e que teve, ou que pode sair hoje e ter grande destaque. O conjunto do Inter é maravilhoso. A zaga, ele pegou o Moledo e aquele outro rapaz que não era nada na Argentina, uma zaga maravilhosa. Agora, o Cuesta vai ter zagueiro. Deixar esse rapaz, esse Heitor, eu acho que tem que deixar. Talvez ele está no dia a dia, ele não O problema saiba. do Inter e do Grêmio são as duas laterais, tanto do Grêmio O quanto do Bruno Inter. aquele, me desculpe, o rapaz é esforçado e tal, mas é ruim. Ele é ruim, não é jogador para time dos 10 primeiros colocados. Ele agarra o jogador, ele perde, ele não tem categoria, né? E esse menino que entrou aí, o Heitor, é muito bom. E esse Bruno Fux, olha, se der espaço para ele, vai incomodar, até o Moledo. Ok, vamos adiante então, dizendo que banco bom não tira o seu sono, ele realiza os seus sonhos. E eu estou falando do grande Banco do Sul, o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, que não pode ser privatizado. Esse é um patrimônio dos gaúchos. Vamos ver aí. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva laranja, olha aqui, ele é sem adição de água, açúcar e sem conservantes. 100% natural. Uva laranja, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante falando de Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, Matriz, 3216-6100, lá em São Paulo, grande filial, grande, né? Frente da Auxiliadora Predial, o 11 23 48 4000, auxiliadorpredial.com.br. Tem uma grande carteira de aluguéis, né? A Auxiliadora Predial, que é uma das mais qualificadas do Brasil, tem administração de condomínios, compra e venda de imóveis. É um negócio espetacular e a Auxiliadora Predial vem bombando em São Paulo, que é um ambiente extremamente exigente, mas ela vem ganhando cada vez mais espaço lá por toda sua competência, seu currículo, seu histórico. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Barranco, subindo ou descendo a Protásio ao ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Chiquinho Tasca, aos furinhos de lá, toda aquela prontidão com assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos sempre com um único propósito, de que você passe ali momentos ímpares do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site aspecir.com.br. A certeza de um futuro tranquilo, porque se você não tem um plano de previdência complementar, é risco, né? Risco no ambiente, né? No seio familiar. Qualquer dificuldade, aí surge a importância de um plano de previdência. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, centenária, né? Que é a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem, nós temos que falar aqui com Paulo Cruz, de um momento que atravessa todo o país, né, a sua economia, essa coisa toda, mas o nosso ambiente no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre, nós temos aí dados que parece que dizem que o mercado está aquecendo um pouquinho, e agora vem aí o Dia da Criança também, que é um momento ímpar, né? E eu tenho aqui o privilégio de receber duas, né, edições da Conexão Varejo, que é a de setembro e outubro. Eu vou mostrar as capas aqui, como sempre, muito, muito bem elaboradas, né? Está aqui as capas da nosso Big Ben ali, sempre muito atento. Está lá, olha só, que maravilha. Essas são as capas da revista do Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente, onde vale mais ser associado. Paulo Cruz. Bom, Silvas, nós não sentimos ainda uma reação no varejo, né? O mês de setembro foi um mês muito ruim para o varejo. Teve frio,
teve muito frio em agosto, teve Mas não é chuvas. uma época natural de liquidações, porque com frio, sem frio, porque hoje o lojista, Não, vou não, dizer, mas do setembro vestuário. já é o mês que nós confeccionistas vendemos meia estação. Sim. E não foi um mês bom para nenhum tipo de negócio em setembro. Sim. E existe uma coisa, parece que o Brasil está parado esperando a reforma da Previdência. Lamentavelmente é isso. Nós temos muitos problemas. Os investidores internacionais não trazem dinheiro, vocês veem o preço que está o dólar, isso impacta nos preços, já está há algum tempo nesse valor aí, isso impacta no preço. Então, nós somos otimistas por natureza, o comerciante ele está fazendo as previsões de compra de Natal e está trabalhando em cima de um crescimento em torno de 6%, de venda em relação ao ano passado, mas nós não vimos uma reação, que por exemplo, o mercado imobiliário já começa a sentir uma melhora e isso vai impactar em empregos e impacta no consumo. Nós temos ainda um problema de atraso dos funcionários públicos, e Porto Alegre é muito impactada, porque nós temos uma média, considerando as famílias, 300 mil pessoas em Porto Alegre, funcionários públicos, e isso faz uma diferença. Apenas a gente é otimista, está esperando que seja aprovada a reforma da Previdência para que se possa fazer algumas outras mudanças. Mas tem muita insegurança no Brasil, as coisas são difíceis, tem muito gargalo, tem muita dificuldade de liberação. Empreender no Brasil tem é difícil, é muito difícil. As pessoas que trabalham no Brasil de funcionário, elas têm o espírito de que o dono de negócio quer ganhar muito, quer ganhar e não trabalham, não trabalham com afinco, não trabalham como se fosse o seu negócio. Nós temos um problema cultural muito sério que nos últimos anos se degradou. Os funcionários das empresas não pensam em qualificar-se, eles esperam que as empresas qualifiquem. Então nós temos alguns gargalos e alguns problemas, Silvas, muito sérios, e que as pessoas, o nosso telespectador que está aí, quantos vão atrás de conhecimento e de capacitação? Quantos? Muito poucos. Então, as empresas têm que contratar funcionários sem conhecimento nenhum, treiná-los, qualificá-los, e ainda fica a história assim, não, o problema é do patrão. Então, vocês sabem, nos Estados Unidos é completamente diferente, não tem direito trabalhista, não tem coisíssima nenhuma, cada um se vira, parou de trabalhar amanhã, terminou, quer dizer, as pessoas aprenderam a fazer a sua previsão, tanto para a aposentadoria, quanto para seu trabalho, para suas coisas. Aqui não, as pessoas não, o problema é dos outros, né? Então, eu vejo no mercado de trabalho que as pessoas que se capacitam e que vão atrás de conhecimento, procuram melhorar, fazem um bom trabalho, mas tem emprego sobrando. Quem está, a grande parte da população que está desempregada é porque falta qualificação. Se for atrás, por exemplo, o Cindy Lojas tem cursos gratuitos. As pessoas podem ir lá, se inscrever, fazer um curso, qualificar, botar no banco de dados do Cindy Vagas, do Cindy Lojas, e certamente alguém vai chamá-lo, né? Agora, a crise veio nesses últimos anos, você vê no Cine, às vezes, uma fila imensa. Se você for na fila, quantas pessoas qualificadas tem? Tem gente hoje, eu ando muito de Uber, e tem gente que estava muito bem empregado, o mercado fez assim, né? Tinha gente que ganhava 10 mil reais, despencou. Tinha gente que ganhava 10, hoje o mercado paga 7. Né? Isso realmente se perder a vaga, não sei se acha. Não, por 7, por 6 exatamente. é possível. Tem muita gente assim, lamentavelmente. Mas eu acredito que o país vai melhorar, assim espero. O que foi feito nesse país nos últimos anos foi um crime de lesa pátria. Aliás, eu ouvi um vídeo de uma pessoa que foi para Orlando e andou com um taxista lá que era advogado formado com mestrado e PhD. Tá? E estava trabalhando lá de Uber porque saiu da Venezuela. E aí ele disse
Né? O cara botou, um dos culpados do problema da Venezuela foi o senhor Lula da Silva, que apostou no Chaves, que, né, alimentou a ditadura. Alimentou a ditadura. E aí está aí os caras aqui ainda falam como se nada houvesse, não aconteceu nada no Brasil, o Lula está para sair de ser preso, só sai se for inocente. O cara é de pau também. O cara é de pau, inocente. O barco no sítio lá de Atibaia tinha o nome dos netos dele, o travesseiro tinha o meu. Eu vi. Ele tem mais 5 ou 6 processos ainda. Tem filmes que ele diz. A ex-esposa dele dizia assim, não, eu e o Lula gostamos de ir para ele gosta de ir para o sítio dele lá em Atibaia. Não, claro que é. E aí não é, e os caras vêm dizer na cara da gente. É um baita vigarista. Olha. Mas eles criaram, Paulo, essa questão que tu diz do trabalhador, Silvas, que o cara não quer se qualificar, isso já vem de muitos anos, né? E eles tentaram impor aqui essa ideologia da dependência dos governos. Tem um politólogo francês chamado Alex de Tocqueville, ele já dizia no final do século XIX que a grande coisa para um governo seria o de fazer com que a população não dependesse dele. E os países desenvolvidos adotaram essa filosofia, ou seja, nós temos que cada vez menos ter presença no mercado, na sociedade, e deixar que a sociedade resolva os seus problemas. Aqui não, criaram a teoria da dependência. Exato. Então, o cara fica da dependência, porque o governo vai resolver. Aí o cara não quer se qualificar. Né? Eu sei disso aí, como é que eu também tive empregado, eu tive, por causa da Previdência Social, por causa da lei de trabalhista, eu tive que demitir os funcionários, porque não tem como segurar isso. Exatamente. Não, e assim, a outra coisa interessante é que eu não vejo falar em lugar nenhum, tá, que diz que as profissões vão mudar. E vão. Eu, quarta-feira, tenho um café da manhã e tenho até o Ricardo Jeromel, é irmão do grande zagueiro do Grêmio, é um dos donos da Startse, que é uma empresa que está lá no Vale do Silício. Aliás, o Ronaldo Sericó está no Vale do Silício. Ele me mandou uma mensagem. Mandando fotos do que é o Vale do Silício. As grandes empresas do mundo. Lá, tu está andando naquelas avenidas, tá as logomarcas. Todas lá. Então, assim, nós ficamos discutindo aqui políticas. Os políticos, todos os políticos, deviam se reunir, sentar e dizer como é que nós vamos ajudar o nosso povo a pular de patamar, a ter conhecimento, nós tínhamos que ter um computador em cada sala de aula. Mas eles não querem isso porque eles não conseguem manipular o povo, né? Eu te ouvindo falar, eu vou comparando, eu sou obrigado, eu passo boa parte do ano nos Estados Unidos, né? E o que está acontecendo lá? Como houve uma redução da taxa, da carga tributária, as empresas estão decolando, pleno emprego. O problema lá atualmente é conseguir mão de obra. E tu conseguir manter a mão de obra porque tu tem o funcionário ali trabalhando, ele recebe uma oferta melhor, ele troca. Então, assim, o problema lá atual é o inverso daqui. Quer dizer, não tem desemprego. Por quê? Porque apareceu lá o seu Trump, reduziu a carga tributária, as empresas decolaram. O meu cunhado tem uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos e presta serviço para diversas empresas. Né? Bom, uma das empresas, que ele estava me contando, que é uma das maiores clientes dele, é uma empresa de asset management. Eles gerenciam patrimônio, né, e também administram imóveis. Bom, há 3 anos, essa empresa, uma dessas empresas para a qual ele trabalha, administrava 7 mil imóveis. 3 anos depois, eles estão administrando 22 mil propriedades. Olha o crescimento, 3 vezes em 3 anos a empresa cresceu. Obviamente que empregou mais gente, que entendeu? Então, agora, não tem Justiça do Trabalho, não tem Ministério do Trabalho, não tem, os caras perdem emprego e vão embora. Não tem sindicato. Não tem sindicato, nada. Então, assim, por quê? Porque as pessoas estão empregadas. Aqui tem 15 mil sindicatos. O sistema é simplificado, o sistema é amigo, entendeu? Então, os caras trabalham sábado, trabalham domingo. Então, agora tinha um dia lá que é o Labor Day, que é o dia do trabalho, que é noutra época, né? Lá em setembro. E Labor Day, dia do trabalho, todo mundo trabalhando, supermercado aberto, loja aberta, as lojas vendendo, não está tudo fechado, não tem feriado. Aliás, não tem feriado nem no dia da eleição. É verdade. Então os caras estão trabalhando direto. Aqui que é o país laico, tem feriado religioso, então, assim, dá com o pau. Então aqui o país quebrado e os caras fazendo feriadão. Lá, eles têm feriadão? Tem, mas está todo mundo trabalhando. O comércio está trabalhando, está tudo funcionando. Nós temos que nivelar as pessoas por cima. Nós temos que dar
colégio, nós temos que dar uma escola primária, na minha época é primária, básica, né? E até o secundário, que era secundário, eu nem sei como é que Eu era. também não sei, esse novo fundamental, negócio aí fundamental. é ensino médio agora. Isso tem que ter. Não, Os daí pais o têm ensino que ser médio é o obrigados a levar ginásio. os filhos no ginásio. colégio. Tá? Isso é uma obrigação do Estado, inclusive de fiscalizar que a criança estude. Mas, pô, olha o que acontece nas nossas vilas. Eles estão ensinando socialismo para as crianças, eles estão doutrinando as crianças. Os caras estão mexendo em pessoas peladas. É impressionante. O que está acontecendo no Brasil, o sistema educacional brasileiro, que eu espero mude, né, é igual ao de Cuba. É a doutrinação direta. Eles transformam Até na universidade. em robôs socialistas. Aliás, o Brasil é uma ditadura socialista disfarçada de democracia. A Constituição criou um monstrengo. O Brasil é um monstrengo, é ingovernável o Brasil. Bom. Como é que eles vão consertar, não sei. Mas que o Brasil é ingovernável. E a insegurança jurídica que tu falasse, Paulo, o Supremo Tribunal é um gerador de insegurança jurídica. O investidor está louco para vir para cá botar dinheiro. O Walmart foi embora. Olha que Quantas empresas internacionais vêm para cá e vão embora? Por pouco a Fraport não foi Eles vão ter embora. resultados. Você sabe por que a Walmart foi embora? Pelo número de reclamatórios trabalhistas que tinha, não tinha lucro. O Citibank também. Também. O Citibank, 90% das ações trabalhistas do Citibank no mundo eram no Brasil. Quer dizer, eu não estou reclamando, viu? Eu não estou reclamando disso. Eu só estou vendo e vejo isso, né? E nós, com os nossos cabelos brancos, podemos falar, é que eu tenho pena da próxima geração. Eu também. Pena. O cara, para empreender no Brasil, é muito difícil. É um super-herói. É um super-herói, é muito difícil se manter no mercado. Não é só empreender, viver. A coisa está muito complicada, lamentavelmente. Se eles não abandonarem o socialismo... Vamos embora então, falando um pouquinho aqui. Olha, o Grupo Zafre tem um departamento de linha branca e equipamentos, eletrodomésticos, que é uma coisa fantástica. Quem foi visto lá hoje fazendo compras? Chegou lá. Ayrton Domingos Bernardoni. Abriu a mão. Mas o que ele estava fazendo no Zafre e pedindo, eu quero o melhor, eu quero o melhor de todos. Dá uma olhada aí, porque nós vamos ver. Olha aí o que ele estava comprando. Secador. Um secador. Mas pode isso. Mais um, né? Sim, Tá ele cheio de queima secador, todos, mas porque- queima, não tem conserto. Hoje ele sabe. O Zafre tem os melhores secadores de cabelo e tal. O Ayrton Bernardoni foi lá, mexeu na guaiaca, tirou a jararaca do bolso, né? E foi lá comprar um secador. Muito bem. Parabéns. Vamos adiante, que nós temos aqui que falar. Amanhã é o dia do idoso. O dia do idoso, né? Eu também sou idoso. Nada. Todo aqui, ó. Todos nós aqui, ó. Moradores da SPAM, dia do idoso. Moradores da SPAM organizam atividades no dia do idoso com casa aberta. É um negócio fantástico. O que é a SPAM? É uma organização singular, a SPAM, hein? Amanhã eu vou visitá-los. De tarde tem um convite lá, eu vou fazer uma presença lá, quero ver de perto isso aí. Então, na programação tem bingo, horta terapêutica e coffee break, produzido por moradores, que são possíveis graças à abordagem multidisciplinar da Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados, que é a SPAM, que abriga mais de 130 idosos de baixa renda, mais de 130, tá? São os próprios moradores que promovem atividades alusivas ao Dia do Idoso. Na próxima terça, amanhã, dia 1º, a SPAM também abre suas portas e convida a imprensa a um passeio em suas instalações renovadas. Vamos dar uma olhadinha no que é a SPAM. Garantindo abrigo, atenção e cuidado aos idosos desde 1931, a SPAM é uma instituição sem fins lucrativos, fundada e administrada pelo Rotary Club para proporcionar um envelhecer mais digno aos seus moradores, com conforto, carinho e proteção, através do trabalho de funcionários e voluntários, além da colaboração da comunidade, empresas parceiras e grupos de serviço. É a união de todas essas forças que vem mantendo a SPAM ao longo dos anos como uma referência no auxílio a quem precisa. São muitas formas de se envolver e colaborar com a SPAM. Informe-se e descubra de que forma você pode fazer parte dessa grande e importante corrente de solidariedade. A todos que acreditam como nós e contribuem para um futuro melhor aos residentes da SPAM, o nosso muito obrigado.
Nós temos que cumprimentar o Rotary Club, né, porque é uma organização singular e também uma figura que comanda toda a SPAN, né, com sua competência de gestão, administração, que é o Gildásio Alves de Oliveira. Pessoa ímpar, figura maravilhosa, que estende a mão, que faz um trabalho maravilhoso, né, uma doação, né, quem dirige instituições como esta, né, com esse brilho, com essa competência. Então, os cumprimentos ao Gildásio Alves de Oliveira e ao Rotary Club, evidentemente, ok? Vamos adiante, falando ainda aqui falamos aí de Cindy Lojas, temos que dizer que o Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor varejista, né? Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Vamos falar aqui de Vidrobox Blindex. A qualidade de vidro está aqui, líder desde 1971. Vidros curtos, planos, né? Eu digo instalações comerciais, fechamentos sacados, boxes para banheiros, envidraçamento de fachadas, tudo em vidros para a construção civil, passa por Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos falar também do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É isso que faz o CIE, sensacional, dando um rumo, né, um norte para os jovens que estão aí sedentos de oportunidades e procurando qual é o seu caminho melhor profissionalmente. É o CIE do Rio Grande do Sul, cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Perfeito. Vamos adiante, Silvio Lopes. Zé Silva, uma entidade internacional faz pesquisa no mundo inteiro, ela chamada International. Ela fez uma pesquisa em 182 países, quase o total do número de países existentes, com 20 mil pessoas. E essas pessoas foram indagadas para relacionar os países melhores para se viver, por exemplo, a questão de termos de segurança e bem-estar. 64, os primeiros 64, o Brasil, qual é a posição que ocupa? A 61ª colocação, ou seja, nós estamos a 3 lugares do último colocado. Do pior. Do pior, ou seja, isto mostra a situação que nós brasileiros temos para nós viver, isso não é só para os estrangeiros, mas para nós viver, né? Muito mais ainda empreender, como falou o Paulo, e para os estrangeiros, sobretudo. Eu tenho, pela minha situação de economista e palestrante, eu tenho me relacionado muito com alguns empresários de fora do Brasil, e eles têm falado que o grande problema hoje no Brasil, além da insegurança jurídica, Paulo, é a questão de viver bem com segurança. A vida é a segurança da vida. E esses empresários, quando vêm para cá, por exemplo, tu citou a Walmart, né, que foi embora, e outras grandes empresas multinacionais, elas trazem os seus executivos que normalmente vinham com as suas famílias. Hoje eles não trazem mais as famílias. As famílias ficam no seu lugar de origem porque é um risco muito grande viver no Brasil. Que coisa incrível. O Paulo Jorge Lema foi morar na Suíça, que é o empresário do grupo Embev, né? É o Embev, Foi embora, foi morar na Suíça. Porque foi sequestrado, o filho, coisa parecida. Foi embora. Que seria o brasileiro mais rico do Brasil, hoje. Né? Foi embora. Porque não tem segurança, não tem segurança física e não tem segurança jurídica. E interessante que a gente tem que, quem vai e vem assim como eu, tu tem que ficar, tu perde o hábito de ficar cuidando em sinaleira, para ver se não tem gente, para entrar em casa, que é aquele desespero que a gente vive aqui, que todo cidadão vive, não importa em que bairro more, porque seja no Moinho de Vento, seja na vila, o risco é o mesmo. Tem um amigo meu que foi morar em Orlando. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá e ele está acostumado no Brasil,
nunca tinha ido para os Estados Unidos, foi morar lá por problema da empresa que ele trabalhava. E ele chegou lá, então começou a comprar equipamentos de segurança e a instalar na casa dele. Ele comprou uma casa, ou alguma casa num condomínio. E aí o que aconteceu? O pessoal do condomínio começou a observar ele e foi na polícia americana para denunciá-lo porque ele podia ser um assaltante, um cara que estava fugindo da polícia e tal, porque ele estava cheio de segurança, de equipamento de segurança. E aí quando foram ouvi-lo, ele disse, sim, mas isso aí no Brasil é comum. Eu sou brasileiro, eu vim isso é minha segurança. Tamanho nível das coisas que acontecem aqui, né? O cara Tu vive com medo no Brasil, Claro. Tu vives com medo. Todas as pessoas de todas as classes sociais. Aí o que tu observa, por exemplo? Quando eu saí daqui, iam votar o pacote anticrime. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, para tentar reduzir o índice de criminalidade e continuar porque eles vêm botando bandido na cadeia, desde que o ministro Sérgio Moro assumiu. O que é que eles votaram? Uma lei de abuso de autoridade. Eles fizeram o Al Capone comandou uma lei para botar o Elliot Ness na cadeia. Porque inverteu o processo. Eles querem o quê? Botar o juiz na cadeia, o promotor, o procurador? Quer dizer, é uma aberração. Eu nem vou dizer se precisa ou não precisa uma lei de abuso de autoridade. Mas essa coisa que eles fizeram aí, pelo amor de Deus. Alguns limites, sim. Agora, veja bem, nessa pesquisa, só para concluir essa pesquisa, que em Brasília aparece em 61º em 64, vai piorar. Nós perdemos para o Equador, Colômbia e Chile aqui na América do Sul. Quer dizer, nós estamos atrás do Equador, da Colômbia e do Chile. Bom, no Chile não é novidade, é que o Chile é uma outra... O Chile nós estamos atrás a hora. Atrás em tudo, né? Agora, tu vê que absurdo. Um país com essa taxa de criminalidade, que estava matando 60 mil pessoas por ano, conseguiram derrubar 25%. Não, mas agora então que estão prendendo... Não, vamos mudar a lei agora. Vamos prender o juiz, o promotor, o procurador. Pelo amor de Deus. Ontem mataram um rapaz na orla do Guaíba ali, Que absurdo, com com requinte garrafa. de crueldade. É uma Atingiram estupidez, o né? coração dele com vidro. Eles quebram garrafa. Garrafa A barbárie. é uma arma letal. Tem uma série que eu andei vendo do Viking, aí, que é muito interessante, porque ali se aprende um pouco mais da história, né? E eles eram bárbaros, eles matavam com requintes de crueldade, né? Tem um momento lá que eles abrem as costas e tiram a espinha da pessoa, né? E puxam o pulmão para fora e ele morre ali, né? Deixa para morrer ali. O povo mais cruel da história da humanidade, eu li um livro sobre isso aí, são os assírios. Eles chegavam, eles matavam as famílias, eles reuniam as famílias e matavam um por um, fazendo todos os demais verem a morte. E faziam assim, eles tiravam os pedaços das pessoas. Os assírios, o povo mais sangrento e mais cruel da civilização. Mas nós vamos ganhar deles, do jeito que a coisa está. Então, o que eu vejo, assim, no Brasil, que eu consigo entender, nós temos a falta de educação é muito grande, ela vai piorar, porque as pessoas de melhor nível, elas não querem mais serem professores, porque a remuneração é muito pequena, né? E isso, aliás, foi uma construção muito feita por entidades dos professores, que tinha muita gente, se aposentavam cedo, e aí, quer dizer, as coisas têm que começar a sentar na mesa e conversar com a realidade. Aquilo que eu falei do Inter, né, dos torcedores do Inter. Nós somos os melhores, tem que ganhar tudo. Como? E a mesma coisa assim, tem que explicar, olha, a população, filho tem que ir para o colégio, tem que ter condição dos pais darem sequência em casa, né? Os pais não têm educação, como é que eles vão dar para os filhos? Olha, que se vê por aí, é muito difícil. Aí tem uma parcela de 20% da população, 20% a 30% da população no Brasil, que vive de uma outra maneira. E, aliás, nós temos o interior do Brasil que é totalmente diferente, né? Nós temos o interior que tem uma cidade, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que as escolas têm até piscina térmica para aprender natação. E todas as salas de aulas, todas as classes têm um computador. Tu vai lá olhar, tem gestão. Tem gestão. É que a Constituição criou castas. Então nós temos 59 mil pessoas como foro privilegiado. Nenhuma Constituição tem isso. Só a do Brasil. Os Estados Unidos, sabe quantas pessoas têm foro privilegiado em uma democracia? Nos Estados Unidos, 0. Na Alemanha, 1. Deve ser o presidente. Mas ninguém. Foro privilegiado é uma aberração.
mas tu não consegue derrubar. E eu te digo o seguinte, a maioria dos 59 mil não querem nem precisam isso. Isso aí foi para proteger, né, essa quadrilha que está incrustada lá, principalmente aí, no Legislativo. Aí no Judiciário também. Aí o Silvas tem razão, eu sempre digo isso aí, quando ele... Ninguém aqui defende ditadura, né, Silvas? Não. Na verdade é o seguinte, olha aqui, ó, do jeito que está o país... Eu defendo a higienização. Exatamente, do jeito que está o país, não tem como resolver os problemas do ponto de vista institucional, não há como, não há saída para isso. Eleição não resolve, o povo é burro, vota em qualquer... Vota no Lula, vota na Dilma, querem o quê? Então não tem como nós resolver o problema institucional do país. Tem que centrar tudo na educação. Eu me lembro, tu viaja muito para os Estados Unidos, os Estados Unidos teve uma lei em 1827, em Massachusetts, onde tem a Universidade de Harvard, eles criaram uma lei que depois se estendeu para todos os estados da federação, exigindo que onde houvesse mais de 500 famílias numa vila, houvesse uma high school, houvesse a criação de uma escola. Para ficar fácil o acesso à escola. Exatamente isso aí. Hoje aqui tem pessoas que aqui no seu bairro tem que viajar, às vezes 1 hora e meia, 2 horas para ir até a escola. E o princípio não só disso, da proximidade e tal, mas o da proliferação da educação, facilitação da educação. Não, inclusive lá é o seguinte, se tu moras num determinado bairro, numa determinada área da cidade, tu és obrigado a estudar naquela escola, ali, que é pública. Tu é obrigado, tu não pode... Não, eu aqui nessa escola da minha área, eu não quero. Mas que não ditadura, pode. que ditadura. Tu não pode. Se tu quiser, então tu vai para uma escola privada, tu vai pagar um caminhão de dinheiro. Claro. Ou então tu faz o seguinte, tu te muda daqui para a área da escola que tu quer frequentar. Agora, os camaradas de fazerem uma lei de abuso de autoridade e não aprovarem o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, parece que a maioria lá no Congresso está do lado do criminoso. Tu entra num táxi em Nova York, está escrito, tem uma placa. Se assaltar o motorista, 25 anos de cadeia sem direito a Direto sem escala. Bom, entendeu? E é o seguinte, ó, não tem progressão de regime, não tem o sexta-pena, não tem coisa nenhuma. Por que não faz a reforma da lei penal no Brasil? Porque começa dentro do Congresso que estão os maiores vigaristas. Isso aí. Com raríssimas exceções. E aí eu digo... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, por favor. Não, eu queria fazer uma piadinha aí. Ah, sim? Cara, quando chegar com 80 anos, eu tenho 85, tá meio mal de saúde, né? Tem que tomar muito remédio e tal, vai lá no táxi. Acerta, então vai pra cadeia. 25 anos, vai morrer na cadeia, sem trabalhar. Mas tu sabe que nos Estados Unidos tem... de brasileiro, não, nos Estados Unidos tem o chamado Snowbird, tá? Que é um apelido que deram para aqueles assaltantes de pouco potencial ofensivo, sabe? Pequenos delitos e tal. Então, quando chega no início do inverno, eles cometem um pequeno delito para passar o inverno na cadeia. Exatamente isso que tu estava vendo. Eles fazem um pequeno delito, bate uma carteira, vai passar o inverno preso. Tudo bem. Isso eles fazem, acontece. É um fato, tu falou com piada, mas existe. Mas olha, eu sugiro que todas as pessoas que estão nos ouvindo, visitem necessariamente uma escola particular e uma pública. As pessoas deveriam fazer isso. Vocês me desculpem ser tão contundente, tá? Mas eu tenho uma determinada idade, vivo nesse país há muitos anos, aliás, nós todos moramos em outro país, porque o Brasil era outro. Sim, vivemos no melhor do Brasil. Até 1970, por aí, nós éramos outro país, sem dúvida nenhuma. Eu diria até 80, quando se criou o PT. Eu acho que o PT tem... Quando eles abraçaram o socialismo... Mas tem outros com culpa também, né? Por exemplo, não sei, vocês idolatravam o Brizola aqui, e o Brizola foi quem abriu o Rio de Janeiro, né? Fez que o Rio de Janeiro tivesse todas aquelas facilidades e se criou um estado paralelo no Rio que eu quero ver derrubar. Essa guerra é dura. O Witzel, se conseguir melhorar aquilo lá, parece que ele é candidato a presidente da República, ele vai ser um cara que vai incomodar. Porque se ele resolver aquele problema, é sério. Mas, assim, ó, a gente tem que... Que Brasil que as pessoas querem? Nós queremos um Brasil bom para 15 anos. A maioria das pessoas quer o Brasil para 40 anos. E esse Brasil, a escola, em Porto Alegre tem uma fatia da população que paga de R$1.000 a R$2.000 de escola particular, né? E o resto vai para a escola pública,
que os professores agora estão fazendo, se o governo mexer na carreira, que o sistema de carreira dos professores é tão violento que eles não podem dar o piso do salário que foi criado pelo Tarso Freire, porque senão vai chegar a 20 mil reais um professor. E aí não tem como o Estado pagar. Não vou dizer que não mereça, né? Porque tudo começa com o professor, na verdade. Que o Brasil é completamente disfuncional, o professor não é respeitado. Me desculpe. Eu fui amigo do meu professor do primeiro ano primário até ele morrer. A vida inteira, fiquei amigo. Hoje as pessoas não respeitam os professores, Tia. O pessoal brinca comigo, outros são um pouco grosseiros, em supermercado, restaurante, como aconteceu no sábado, shoppings. Enquanto nós tivermos o Estado de Direito e a nossa Constituição de pé, esquece. Não tem Bolsonaro para resolver a vida do Brasil. Não tem. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Força Nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica e o poder público como um todo. Ninguém consegue domar aquela delinquência desenfreada no Rio de Janeiro. Mas como que o crime pode vencer num país como o nosso, do tamanho do nosso, que é um continente? Enquanto não houver a ingerência maciça, unificada dessas forças, esquece. Como é que pode não se ingressa no morro? Mas por quê? As pessoas lá admitem o crime, o tóxico, porque ele sabe se tu abrir o bico amanhã... Não, e tem que ter punição. O bandido sabe que não vai ser punido. O bandido sabe que vai ser solto. Aí eu passo pelo Estado de Direito e Constituição. Rasga, e a legislação penal rasga e faz nova. Não. Esse Congresso está podre? Só tem quem pode mexer nisso aí. Uma força nacional chamada Exército, Marinha, Aeronáutica. Não é regime de exceção. Não é isso. É só entrar... limpar, higienizar aqui, Supremo, então tá, o Rio de Janeiro, vamos fazer, tem ladrão no governo tal, tira fora, não tem... Mas corroborando... Se não fizer isso aí, não tem, esquece. Corroborando o que tu está dizendo... Não adianta os caras dizer, sabe por quê? Que tem muita gente que sabe que é assim, que esse é o caminho, mas porque eles não querem perder os benefícios. Tem muita gente, não, mantém o Estado de Direito, o cara tem a boquinha dele, deixa assim, tá tudo caindo, os filhos dele vão se ferrar lá adiante, os netos, mas ele hoje, para ele está bom. Agarrado então no deixa benefício, assim. agarrado na prerrogativa. Os traficantes financiam os políticos, rapaz. Aí. Então, claro, está provado. Já foram feitos filmes maravilhosos aqui dizendo como é que funciona toda essa máquina, essa engrenagem. Não, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo corroborando o que tu está dizendo, a dificuldade de resolver o caos brasileiro em segurança jurídica dentro da Constituição. Eu vou pegar 8 estados do Norte e Nordeste, se tu pegares a proporção população-deputado, tá? A mesma dos Estados Unidos, tem 8 estados do Norte e Nordeste deveriam ter um deputado federal. Eles têm 8. Então, se as populações desses 8 estados, que eu não vou citar os nomes, um deles é o Amapá, mas só para... Tá? Se a população, olha, nós temos que eleger 8, mas nós vamos eleger só um, o melhor. Nós vamos escolher aqui só os melhores, em cada estado. Então, tu elege 8 políticos maravilhosos. As organizações criminosas vão lá, dão 2 votos para cada um, ou compra o voto, e elege os outros 7. Aí tu chega lá no Congresso Nacional, em vez de tu tem 8 caras bons e 56 ruins. E tu vai indo em todos os estados e tu vai ver que essa proporção é que cria o famigerado Centrão, que é um órgão amorfo e desconhecido, atrás do qual se escondem as pessoas que chantageiam o presidente. Então, assim, como é que vai resolver isso? Como é que o presidente vai resolver o problema do Centrão? Não interessa se é Bolsonaro, se é quem for. Não consegue, vira o quê? Vira o que virou os antecessores. Um balcão de negócio, compra voto. Esse procurador-geral da República, que entrou no lugar da Raquel Dodge, todo mundo ficou surpreso com a indicação dele, porque ele não fazia parte da lista tríplice e tal, foi uma decisão do presidente Bolsonaro. Mas ele... Fiquei meio cabreira, largada, mas ele agora deu uma sintonizada. A primeira entrevista dele para a Folha de São Paulo, a primeira entrevista que ele deu foi para a Folha de São Paulo, tá? O que acontece? Ele diz assim, espero que o Supremo não promova a impunidade. Olha quem é que está falando e para quem ele está falando. Aí nós vamos... Que Brasil é esse, minha gente? Onde é que esse povo pode se sustentar, se escudar?
não acredita no Supremo Tribunal da República. Está aqui o Procurador-Geral dizendo isto. O que ele quer dizer? Porque eles estão lá mexendo para liquidar com a Lava Jato. Foi a maior corrupção, derrubada de uma corrupção num país, eu acho que no planeta, tá? Foi essa aí, promovida pelo Sérgio Moro, que todo mundo quer derrubar, o pessoal, os vagabundos da esquerda, os ladrões. Claro, onde aparece um honesto no Brasil, eles querem matar, né? Que seja um governante, um gestor público. Aí não dá. E o Lula vai se fazer de anjo, com toda a mordomia que está... Agora ele vai para... Semi-aberto. Não, mas ele quer... Não vai, ele não Quem quer não vai, carta. não, né? Ele é inocente. Ele deu uma carta hoje que ele só sai... Se for inocentado. Você não quer sair. Não, aí fecha o tribunal. Aí fecha o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fecha a Justiça Federal Mas se em isso Curitiba, acontecer- fecha a Polícia Federal, fecha o Ministério Público, fecha tudo. Mas se isso acontecer, aí vai dar aquilo que o Silva tem defendido, que eu concordo. Tem que ter uma intervenção, cara. A podridão vai chegar nesse nível. Não, mas olha aqui, ó, vocês têm que entender o seguinte. Existe uma parcela da população que acha que o Lula é santo, que o PT não roubou e que se Mas roubou, os outros roubaram. Mas são os E ignorantes eles querem funcionais. ver o Lula. Claro. Assim, ó, eles falam. O que o pessoal que apoia o Lula fala? Que a economia nunca teve tão brilhante que nem na época do Lula. Claro! Os caras estavam Nós botando estamos dinheiro pagando- nós fora. estamos pagando preço agora. Compra, vai lá e compra um carro. Nós estamos pagando o preço agora. Não paga o carro e bota na justiça. Vai levar 5, 7, 8 anos, mas vai estourar. Agora estamos pagando a conta. É isso, nós estamos pagando a conta. Quer dizer, aí agora, daqui a pouco é o governo do Bolsonaro, de outro que for. Não, o Lula lá era uma beleza. Olha a Argentina, que estão querendo botar de volta aquela vigarista, entendeu? Que quebrou, faliu o país, e eles estão achando que a pessoa que faliu o país é que vai resolver. A pessoa que destruiu... Mas a Argentina também chegou num ponto. A Argentina era um país milionário, era uma das maiores economias do mundo, tinha uma cultura sensacional e hoje não é assim. A esquerda acabou com a Argentina. Exatamente. Dentro do peronismo, Então, o peronismo então acabou. assim, ó, agora os caras vão lá e querem dar o salário mínimo, dar isso, dar aquilo, daquilo outro, da Bolsa Família. Eu conheço uma pessoa, uma senhora que tem um filho que tem 7 filhos e vive do Bolsa Família. Agora vocês imaginam como é que vive. Mas aí é que está. Essa é a gente que foi beneficiada com corrupção. Todos esses que se beneficiaram, enriqueceram com Petrobras, Banco do Brasil, etc., Caixa Federal, todos BNDES. Quebraram tudo. E por isso que esses caras, o Lula é um deus para eles. Claro, os caras saíram da zona do agrião, estão todos com o burro na sombra, com o dinheiro lá fora, ricos, milionários. Né? Burlaram, o dinheiro está no nome do A, do B, o patrimônio. Isso aí é uma teia que ninguém vai desvendar, jamais. Por isso que tem essa religião em cima desse PT, desse Lula. E eles não aprendem, porque em Cuba, o Fidel Castro e sua quadrilha estão todos milionários. Na Venezuela, seu Maduro está milionário, junto com aquela quadrilha que o Bilionário, cerca. né? Milionário. Claro, bilionário. Isso aí, Né? Hugo Chaves, bilionário. Então, a turma da cúpula, a turma do partido Sim, a vai nomenclatura, muito bem, obrigado. claro. O resto, O resto é o curral. Mas é que Vive de todos ancestral. eles querem chegar lá na cúpula do partido. Ou então arrumar uma boquinha para uma aposentadoria. tipo de partido e de país. se eternizarem no poder. É né? tipo de país socialista comunista. O Centro Clínico Gaúcho, olha aqui, minha gente, recebe mais um top ser humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Isso mostra que a empresa está no caminho certo, não tratando apenas das pessoas de fora, que são os conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, mas também cuidando diariamente das pessoas de dentro, os colaboradores do Centro Clínico Gaúcho, CCG. É um negócio fantástico. Pessoas são o que motiva o CCG a cada dia ir além. Prestar um serviço de qualidade, com atendimento de excelência, sempre com foco no ser humano. É um negócio fantástico. Olha a filosofia. CCG, cada vez maior, cada vez mais top. Dá uma olhadinha no VT que eu tenho para vocês aí. Vamos adiante falando de vinhos do mundo.
é sensacional, né? Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. São descontos de 42%, 35%, 25% em vários rótulos de primeira grandeza, né? E um atendimento de gente que sabe tudo de vinhos e espumantes. É gente qualificada. Então, é assim que funciona a Vinhos do Mundo Importadora, com todas as vantagens. Todas as suas lojas têm espaço gourmet para jantares harmonizados, né, degustações, etc. e tal. À tarde, você está comprando, também tem uma degustação, né, para fazer testes nos vinhos maravilhosos ali. São 3 lojas maravilhosas, todas com estacionamento, segurança e espaço gourmet. Esta aí que eu estou mostrando é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Vamos adiante, passando para esta loja maravilhosa também, Alameda Alípio César, 203, Boa Vista, né? Ali no Anchieta, quase esquina Nilo Peçanha. Esta é da Avenida Getúlio Vargas, Menino Deus, Getúlio Vargas, 1135. Também com espaço gourmet, segurança, estacionamento, etc. e tal. Telefone Vinhos do Mundo Importadora, 30 12 80 90. Promoções, sempre, jantares harmonizados, imperdíveis. Vinhos do Mundo, a maior importadora de vinhos do Brasil. Sensacional. E a Cobasi, né, minha gente, está aí bombando, né, nessa comemoração de 34 anos. O maior grupo pet do Brasil. Já está com 5 lojas no Rio Grande do Sul e em breve teremos 8. É uma coisa fantástica. Em outubro, a Cobasi faz 34 anos e, para comemorar, irá ajudar mais de 50 ONGs de proteção animal com doação de rações. Vá até a página da Cobasi no Facebook e curta o post comemorativo da campanha de aniversário. Cada curtida recebida irá garantir uma refeição para os animais de ONGs. Tá? No dia 5, Dia Mundial dos Animais, 5 de outubro, a Cobasi irá saber o quanto de ração conseguirá doar. As ONGs participantes irão receber parte da doação. A outra parte será distribuída entre as 10 ONGs mais votadas no site da Cobasi, que é o www.cobasi.com.br/aniversário. ONGs do Rio Grande do Sul, olha aqui, ó, 101 vira-latas, Anjos de Patas e Patas Dadas. Elas estarão participando de um mega evento de doação no dia 5 de outubro, das 11 às 17 horas, na Cobasi da Avenida Ipiranga 3003. São 3.500 metros quadrados, 2 pavimentos, uma obra da Algaine Engenharia, né? Então, na Avenida Ipiranga, bem de frente ao Zafari Ipiranga. Vamos adiante, falando que o melhor rancho, né? Agora o pessoal se preparando para... A arena vai lotar, evidentemente, né? Então, vamos fazer já um belisquete em casa, né? Tudo coisa boa para assistir o jogo do Grêmio, quem não for à arena. E aí os colorados também, que vão estar secando, torcendo pelos gaúchos, etc. e tal. Então, é hora de ir no Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon. Então, o Zafari tem os 2 cartões Zafari, que são espetaculares, tá? Os cartões Zafari são sensacionais. Porque daí você tem descontos espetaculares, né? Acumula pontos. Preços lá no... Acumula pontos. Acumula pontos, milhas aéreas, pontos aéreos. Tu pode trocar também pontos por compras. E, sim, também pode trocar por compras, exatamente, como esses cartões de crédito todos atuam. Então, é um negócio maravilhoso, né? E tem o melhor atendimento, tem as lojas estrategicamente posicionadas, os produtos melhores, com os melhores preços, como eu digo, um atendimento singular, né? Diplomático. Isso é Grupo Zafari. É uma coisa fantástica. Então, o pessoal está procurando, eu acho que o VT, né? Hein? Trancou. Ele trancou, depois a gente destranca. Então tá. O Zafari destranca tudo, não tem problema. Então tá. Muito bem, coisa boa, boa demais. Fala, meu amigo Paulo Cruz. Bom, nós estamos chegando aí na época das contratações, né? De fim de ano, temporários. Porto Alegre deve contratar em torno de 1.200 pessoas no comércio. Começam agora as contratações a partir de amanhã. Depois tem uma segunda etapa em 1º de novembro, porque as pessoas contratadas agora vão trabalhar 90 dias e vão até dezembro, né? Sim. Depois as que começam em novembro, contratadas em novembro, vão até o final de janeiro. E as contratadas em 1º de dezembro vão até final de fevereiro. Para quê? Para cobrir as férias que o pessoal tira no Rio Grande do Sul. Nós temos muitas férias em janeiro e fevereiro, né?
Mas é importante dizer que o Cid Lojas tem um curso gratuito, as pessoas podem se inscrever, nós damos o curso gratuito para que as pessoas aprendam caixa, ser caixa, as várias posições que existem numa loja. No varejo, a trabalhar de vendedores, de estoquista. Estoquista, exatamente. Então isso é uma coisa extremamente importante para a pessoa pensar que ela tem que se qualificar. Vai ao Cid Lojas, ou pelo telefone se inscreve, pelo 30, 25... Esse curso é gratuito? Gratuito. Olha só, pessoal, se E qualificar... o próprio lojista vai avaliar entre alguém que fez o procurar curso essa e quem carteira. não fez. Depois de feito o curso, nós colocamos os currículos dessas pessoas no Cid Vagas, que é uma plataforma que nós temos um número de currículos e os lojistas vão buscar ali. Entende? Quer dizer, é seguro o emprego. Mas é importante que a pessoa saiba o seguinte: ela vai ser contratada para trabalhar, estar enganjado com o projeto da empresa. Não é assinar carteira só. E fazer com que, naquilo que ele trabalha, a empresa tem que ter lucro. Ponto. Não é emprego, é trabalho. Não, é trabalho. Né? No final, o resultado. E, aliás, tem muita gente que diz: trabalha para quem? Eu trabalho para a empresa tal. Só que no fim do mês quem recebe o salário é ele. Né? Não tem essa. Cada um trabalha para si. A forma de capacitação que ele tem é que vai propiciar o ganho que ele merece. Não, e se o cara é bom, ele pode até ser contratado em definitivo no final do período. Mas isso acontece, 30% dessa força de trabalho é contratada definitivamente. Por quê? Porque aí ele se destaca. Mostrou qualidade, deu produtividade para a empresa. E é isso que nós precisamos, né? Quer dizer, não existe empresa hoje que não tenha qualificação, que não vá bem, o consumidor sabe o que ele quer. E, aliás, nós temos, vocês já imaginaram que daqui 15 anos, as crianças, daqui 15 anos, as crianças de 5 anos terão 20. Isso passa rápido. Essas crianças, com 1 ano, elas já escolhem o que querem ver aqui. Com 1 ano. Não sabe falar, não sabe nada, mas já escolhe o que quer ver. É só vocês verem. Então, essa geração vai mudar tudo. Aliás, eu não sei se eu comentei isso aqui. O chip de um telefone celular, que contém tudo que tem no celular, ele é um grão de arroz. Ele hoje está sendo espremido, né? Os pesquisadores estão espremendo esse chip, que ele vai se transformar em microchips. Vai ser colocado aqui dentro desse copo com líquido, com água. Eu vou tomar esse copo, vai ter uma máquina, tá? Vai ter uma máquina que vai analisar e vai aparecer numa televisão todo o teu corpo. Então, assim, isso tu faz um exame de certo tempo, não tem problema. Tudo que vai aparecer uma endoscopia, sai por aí. É a nanotecnologia. Isso aí chama nanotecnologia. Nanotecnologia, quer dizer, isso vai acontecer. Então, nós não temos só que... Nós temos que pensar que isso vai... Automóveis serão autônomos. Daqui 10 anos ninguém mais tem automóvel. As montadoras de hoje vão alugar automóveis. Você não vai mais comprar um carro para ter em casa. Tu vai alugar por um período. Depois tu vai lá, entrega, compra outro, aluga por outro, e assim vai. Quer dizer, e aí nós ficamos discutindo coisas pequenas. A sociedade tem que sentar, os pais de filhos de colégios públicos têm que ir lá sentar com os professores e dizer: olha aqui, vamos pensar no futuro dos meus filhos, vamos arrumar em fim de semana essa escola, vamos chegar a cobrar dos professores, nós queremos métrica, nós queremos ver que meu filho chega em casa. Mas para isso eles não têm tempo, ele tem que estar sempre programando greves e tal. Né? Nós não queremos ser Coreia do Norte, nós queremos ser Coreia do Sul. Mas aí acontece o que está acontecendo. E vai piorar, porque nós não estamos disputando com o Brasil. Nós estamos disputando com o mundo. Quer dizer, os países do mundo vão progredindo e nós vamos ficando para trás. Tudo para trás. Não, e o mundo está andando para frente e está andando forte. Tu percebe, por exemplo, em 3 meses, tu chega em Miami, tu já vai notar que tem mais um viaduto, tem mais uma ponte, tem mais uma estrada. Mas na China? Na China, então, ele destrói um bairro e faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Faz um edifício na China de 30 andares em 15 dias. Todo pré-moldado. Que loucura. Aqui nós levamos 30 anos e nós fizemos 900 metros de piso. O maravilhoso a China fez em 5 anos. Não, aqui... hoje eu acho que é Singapura. Singapura. Vamos ver aí, minha gente. Vamos ver aí, minha gente, que Grupo Zafre economizar é comprar bem, né? Espetacular. Dá uma olhada.
Silvio Lopes. Silvio, eu estava lendo aqui uma matéria da Fundação Getúlio Vargas e ela apontou que o Brasil tem 29% da população adulta como analfabeto funcional. Camarada que não sabe ler e não sabe fazer adequadamente, de maneira correta, as operações básicas de matemática. 29% são da população 66 adulta, milhões de pessoas. Não, 38 milhões de pessoas, a população adulta, Ah, não é adulta, só tá, adulta. adulta. 38 milhões de pessoas, 29% dessa população. Que loucura. Esse é o nosso problema. Que dado, hein? Que loucura. Minha gente, vamos embora? Como acontece há 26 anos, quase 27 em janeiro, programa Atividade sempre ao vivo. Amanhã mais uma edição às 19 horas aqui na RTC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Até lá.